Sejam muito bem-vindos ao Ministério Andando com Deus, que tem como objetivo alertar e ensinar o povo remanescente de Deus nestes últimos dias. Ouviremos a seguir com Giancarlo de Miranda o tema Ellen White e o terceiro Elias. Mas antes de iniciar, vamos orar. Nosso querido e bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de ouvirmos de Tua Santa Palavra. Esquadrinharemos hoje o paralelo que existe entre a vida de seu servo João Batista e a vida da serva do Senhor para os nossos dias. Um assunto tão importante e tão interessante, mas sem a sua iluminação e o poder do Teu Santo Espírito, sabemos que não podemos compreender. Por isso queremos pedir que nos ilumine e guie-nos nesta hora. E por favor, abençoa a todos que ouvirem esta gravação. Em nome de Jesus pedimos. Amém. É um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu trago cumprimento do Espírito Santo, principalmente do ICEVES, para todos vocês. Trago boas notícias de como Deus tem guiado o trabalho lá no Espírito Santo. Nesse momento eu gostaria de apresentar o tópico que eu vou abordar essa noite. Nós iremos estudar o paralelo que existe entre a vida e o ministério de João Batista e a vida e o ministério de Ellen White. Nós vamos ver que o paralelo ele é tão forte que se torna uma evidência bíblica da veracidade do ministério de Ellen White. Nós vamos ver que não pode ser uma coincidência, inclusive existe uma profecia de cumprimento duplo que se refere tanto a João Batista como a Ellen White. Eu gostaria de convidar os irmãos agora a abrirem Malaquias capítulo 4. Vamos abrir nossas Bíblias no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. E nós vamos ir ao último capítulo e ler o verso 5 e o verso 6. É a última profecia do Antigo Testamento referente aos últimos dias, mas a sua interpretação também se cumpriu na vida de João Batista, de acordo com o próprio Jesus Cristo. A profecia está em Malaquias capítulo 4, a partir do verso 5 está escrito: Eis que eu vos enviarei o profeta. Qual é o próximo nome que se encontra aí? Elias. Antes que venha, que tipo de dia se refere à profecia? Ok, notem essa palavra, o grande dia. Que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele, se referindo ao profeta Elias, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta profecia se cumpriu na vida de João Batista, como nós vemos Jesus dando a interpretação, o cumprimento dela em João Batista. Mas, como eu pedi para vocês, notem que se refere a que dia do Senhor? De acordo com a profecia bíblica, qual é o dia? O grande e terrível dia do Senhor. Qual é o grande dia do Senhor? Venham comigo em Apocalipse capítulo 6, para que nós possamos compreender o segundo cumprimento dessa profecia. Apocalipse capítulo 6 vai nos dizer que dia é esse, o grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse capítulo 6 e o verso 17, o contexto está se referindo da segunda volta de Cristo. E no último versículo, referindo-se àquele grande dia, notem as palavras usadas pelo profeta João. Capítulo 6 de Apocalipse, o versículo 17, está escrito: porque é vindo que tipo de dia? O grande dia da sua ira. Sem dúvidas é um dia terrível, o grande dia da ira de Deus, e quem poderá subsistir? Se você ler os versos anteriores, você vai ver que é uma descrição da segunda volta de Cristo e se refere a esse dia como o grande dia do Senhor. Em outras palavras, Deus prometeu enviar o profeta Elias antes da segunda volta de Cristo. Concorda comigo, sim ou não? Sim.
Então nós vemos que a profecia em Malaquias, ela tem duplo cumprimento, porque de acordo com Jesus, ela se cumpriu na vida de João Batista, mas o grande dia do Senhor se refere à segunda vinda de Cristo. Portanto, Cristo enviaria o profeta Elias antes da segunda volta de Cristo. Mas agora, irmãos, nós sabemos que o profeta Elias, ele está onde? Ele está no sepulcro? Não, ele está no céu. Será que Jesus, Deus, está programando impedir para Elias descer do céu antes da segunda volta de Cristo para vir a essa terra? De forma alguma. Nós sabemos disso porque João foi chamado de Elias, não porque ele era o Elias literal, mas porque ele tinha o poder e o espírito de Elias. Portanto, Deus enviará nos últimos dias um profeta com o poder e o espírito de Elias. Venham comigo agora no livro de Mateus, e nós veremos que essa profecia de Malaquias, no seu cumprimento secundário, se aplica a Ellen White. Então existe esse paralelo já estabelecido entre João Batista e Ellen White. Eu convido os irmãos agora a abrirem em Mateus capítulo 3, a partir do verso 5 nós vamos ler. E eu quero que vocês vejam o que estava acontecendo no tempo de João Batista. O que nós vamos fazer agora no nosso estudo essa noite? Vamos explorar na Bíblia a vida de João Batista, porque nós vamos ver que de forma semelhante, existem muitos paralelos com a vida de Ellen White e seu ministério. Mateus capítulo 3 vai nos dizer o que estava acontecendo nos dias de João Batista, quando ele estava pregando o Evangelho. Mateus, capítulo 3, verso 5, está escrito: então ia ter com ele Jerusalém, referindo-se a João Batista. E qual é a próxima palavra? Toda a Judéia. E, próxima palavra? Toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O que estava acontecendo quando João Batista teve o seu ministério nessa terra? Um grande reavivamento espiritual. As pessoas não só estavam se reunindo para ouvir João Batista, mas o relato bíblico diz que essas pessoas estavam abandonando seus pecados, se arrependendo e sendo batizadas. Interessante que João Batista começou o seu ministério antes do cumprimento de qual profecia? Quem se lembra qual era a profecia bíblica que estava prestes a se cumprir quando João Batista começou o seu ministério? Ok, a vinda do Messias. Sejam mais específicos. Como é que nós conhecemos essa profecia que se refere à vinda do Messias, dando a data, o ano? Ok, a profecia das 70 semanas estava prestes a se cumprir quando João Batista entrou em cena apregoando a mensagem do Evangelho. De igual modo, nós vamos ver também quando fazermos o paralelo com Ellen White, mas a profecia das 70 semanas ela faz parte de um outro período de tempo ainda mais longo, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, por volta do cumprimento da profecia das 70 semanas, João Batista, ele começa um reavivamento religioso, espiritual, levando as pessoas ao arrependimento. Ok, um outro paralelo que nós podemos ver, um outro fato na vida de João Batista está no Evangelho de João, no capítulo 1, vamos abrir nossas Bíblias lá. João, capítulo 1, verso 19 ao verso 21, está escrito: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Verso 21. E perguntaram-lhe: então, que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu, qual foi a resposta de João Batista? Não, esse é um outro fato da vida de João Batista que eu vou voltar mais tarde ao fazer o paralelo com a vida de Ellen White. João Batista, ao ser perguntado se ele era profeta, qual foi a sua resposta? Não, eu não sou profeta.
Vamos continuar o nosso estudo na vida de João Batista e agora ver o livro de Lucas. Vamos lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 7 e o verso 27. Se João não era profeta, como ele mesmo havia dito, assim foi o seu testemunho, pelo menos. Outros testemunharam que ele era profeta de fato, mas o seu testemunho foi que ele não era profeta. Então, quem era João Batista? Lucas capítulo 7, verso 27 está escrito: Este, referindo-se a João, é aquele de quem está escrito. O que estava escrito de João? Eis que envio o meu... Qual é a próxima palavra? Ok, algumas traduções trazem mensageiros, algumas traduções trazem anjo. Nós sabemos que o significado da palavra anjo no original é mensageiro. Então, Jesus Cristo, ao referir-se a João Batista, ele diz que João Batista era o quê? Um mensageiro. Continuando o verso, vejam comigo ainda o verso 27. E eis que envio o meu anjo diante da tua face, o meu mensageiro, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Esta é referência à profecia de Malaquias, capítulo 3. Venham comigo agora em João, capítulo 1, verso 23. Ainda referindo-se a João Batista, de como ele foi chamado, nós vemos que João Batista foi chamado de mensageiro ou anjo, de acordo com algumas traduções. Agora, João, capítulo 1, verso 23. Está escrito, disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, João Batista, ele se refere como a voz que clama no deserto. Logicamente, uma voz que está clamando é a voz de um mensageiro. Assim foi como João Batista foi chamado na Bíblia, como mensageiro do Senhor, a voz que clama no deserto. E de que forma que ele preparou o caminho do Senhor? De que forma João Batista prepararia o caminho do Senhor Jesus Cristo? Mateus capítulo 3 agora. Mateus capítulo 3 vai dizer de que forma esse mensageiro do Senhor preparou o caminho de Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1, está escrito: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, a próxima palavra diz, arrependei-vos. Era dessa forma que ele estava preparando o caminho do Senhor, chamando o povo ao arrependimento, porque é chegado o reino dos céus, se referindo ao reino de graça, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Agora em Lucas capítulo 1, ainda mostrando como João Batista preparou o caminho do Senhor. E à medida que nós vamos avançando no nosso estudo, tentem na mente de vocês fazer um paralelo com o ministério de Ellen White. E mais tarde nós vamos ampliar esse conceito. Lucas capítulo 1, a partir do verso 16, referindo-se ao ministério de João Batista, mostrando de como ele preparou o caminho do Senhor, está escrito, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Dessa forma, João Batista preparou o caminho do Senhor. Jesus Cristo, ao vir a primeira vez, havia um mensageiro que estava chamando o povo ao arrependimento para prepará-los e deixar bem disposto para receber ao Senhor. Continuando agora, Mateus capítulo 17, vamos voltar ao livro de Mateus. Agora no capítulo 17, a partir do verso 11, João Batista é comparado a Elias. Está escrito o seguinte, verso 11, e Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro
E quando ele vier, ele vai fazer o quê? Qual era a obra de Elias? Ok, então a obra de Elias está escrito: restaurará todas as coisas. Elias era um restaurador. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão ele também padecer o Filho do Homem. Eu quero meditar nessas palavras com os irmãos. Primeiro de tudo, Elias é dito como restaurador da verdade, e este cumprimento profético foi na vida de João Batista. Então a função de João Batista era restaurar todas as coisas. Mas o verso 12, notem comigo o verso 12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o que fizeram com Elias, segundo verso. Não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Em outras palavras, referindo-se ao tratamento que João Batista recebeu mais adiante no seu ministério. Ele foi rejeitado e finalmente foi morto. Seu ministério, poderia se dizer em olhos humanos, no fim do seu ministério não foi bem sucedido. Ele foi rejeitado. Agora, veja o que aconteceu, ou o que acontece quando o mensageiro do Senhor, João Batista, aquele que veio no espírito de Elias, é rejeitado. Continuando o verso. Qual é a próxima palavra do verso? Assim. Está vendo essa palavra assim? Ela significa da mesma forma. Vamos ler o verso e substituir a palavra assim por da mesma forma. Vamos ver como é que fica. O verso 12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Da mesma forma farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, o que acontece com aqueles que rejeitam o mensageiro do Senhor? Eles acabam rejeitando quem? O próprio Jesus Cristo. Vamos continuar nosso estudo. Então nós vemos o perigo de rejeitar aquele que vem no espírito e poder de Elias. Naturalmente levará a rejeitar o próprio Jesus Cristo. Agora o livro de Lucas, capítulo 7, voltando a Lucas, e o verso 26, Jesus falando de João Batista, ele deixa uma outra característica que também é um paralelo com Ellen White. Mas que saístes a ver? Um profeta? Referindo-se a João Batista. Sim, vos digo, e muito... Qual é a próxima palavra? Muito mais do que um profeta. De acordo com Jesus Cristo, João Batista, o mensageiro do Senhor, era considerado muito mais do que um profeta. A sua obra de preparar o caminho da primeira vinda de Cristo daria o crédito de ser considerado o maior dos profetas, muito mais do que um profeta. João agora, de volta para o Evangelho de João. No capítulo 5 do Evangelho de João, vamos começar a partir do verso 31, diz assim, isso é Jesus falando. Se eu... Qual é a próxima palavra aí? Testifico. Gravem essa palavra testifico, porque este é o contexto de testificar, dar testemunho. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o seu testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo o testemunho de homem, mas isto para que vos salvais. Então, até agora, o que nós estamos vendo aqui é que João Batista, ele tinha o testemunho de Jesus Cristo. Concordam comigo? Jesus declara que ele não dava testemunho de si mesmo, mas havia outro que dava testemunho dele, que era João Batista. Agora, continuando os versos, no verso 35, ainda referindo-se a João Batista e a sua obra de testemunhar de Cristo, está escrito, ele, João Batista, era a... Qual é a próxima palavra? Candeia, que ardia e alumiava. Então João Batista era uma luz, segundo esse verso, sim ou não? Ok, então João Batista era uma luz, segundo esse verso. Ele não era a luz, mas ele era uma luz. Era uma candeia que ardia e alumiava. E vós quisestes
alegrar-vos por um pouco, por um período de tempo, com a sua, próxima palavra, luz. Então nós vemos que de fato o ministério de João Batista foi aceito a princípio, mas ao decorrer do tempo o que aconteceu com ele? Foi rejeitado. A sua luz foi rejeitada. Então João Batista, de acordo com esses versos, era uma luz e testificava de Jesus Cristo, tinha o testemunho de Jesus. Esse é o contexto dele ser uma luz, dar testemunho de Jesus. Agora o verso 36, mas fazendo contraste a João Batista, eu, Jesus Cristo, tenho, qual é a próxima palavra? Maior, e a outra palavra? Testemunho. Como é que eu poderia substituir essa palavra testemunho de acordo com o contexto? Ok, maior luz. João Batista era uma luz, não a luz. E Jesus, ao comparar-se com João Batista, ele diz que ele é maior que João Batista. Então, quem é a luz maior e quem é a luz menor nesse contexto aqui? João Batista é a luz menor, Jesus é a luz maior. João Batista sendo o profeta de Deus, a luz menor. Jesus, a luz do mundo, sendo a luz maior. Existem outras formas que nós podemos ver isso da Bíblia. Eu quero ler uma citação do Espírito de Profecia, está no Desejado de Todas as Nações, na página 220, diz assim: o profeta João foi o elo que ligou as duas dispensações. Como representante de Deus, apresentou-se para mostrar a relação da lei e dos profetas para com a dispensação cristã. Era a luz menor. João Batista era a luz o quê? Segundo os escritos de Ellen White? A luz menor. Era a luz menor que havia de ser seguida por outra maior. Então, nós sabemos que aquele que seguiu João Batista, a luz maior que seguiu João Batista, se refere a quem? Ao próprio Jesus Cristo. Então, na verdade, o contexto aqui que Ellen White está se referindo à luz menor e à luz maior não se refere à Bíblia em si, mas se refere a Ele mesmo. Jesus sendo a luz maior e os profetas sendo a luz menor. Vejam comigo agora, no livro de Gênesis, eu gostaria de mostrar de uma outra forma que, na verdade, a luz maior não são os profetas, não são aqueles que escreveram o Antigo Testamento ou o Novo, mas, na verdade, é Cristo. Venham comigo em Gênesis. Deus deixou outros exemplos na Bíblia para que nós compreendêssemos que não são os profetas a luz maior, mas sim o próprio Jesus Cristo. Gênesis capítulo 1, e o verso 16, na criação, está escrito assim: e fez Deus os dois grandes luminares. O luminar, qual é a próxima palavra? Maior, para governar o dia. Como é que nós chamamos esse luminar maior que governa durante o dia? Ok, o sol. No mundo físico, o luminar maior é o sol. Não estamos ainda falando do mundo espiritual. Continuando o verso. E o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Quem é esse luminar menor que governa na noite? A lua. E o que é verdade no mundo físico é também verdade no mundo espiritual. Quem é o sol da justiça? Ok, Jesus Cristo sendo o sol da justiça. Assim como o sol no mundo físico é a luz maior, no mundo espiritual, Jesus Cristo, o sol da justiça, é a luz maior. E a lua? Quem seria a lua de acordo com a própria Bíblia? Vamos deixar a Bíblia interpretar a si mesmo. Quem é a lua, luz menor? No mundo físico nós sabemos, um astro, mas esse símbolo representa o que no mundo espiritual? Venham comigo agora em Salmos 89. Salmos 89. E o verso 37 está escrito: será estabelecido para sempre como a lua e como uma, qual é a próxima palavra? Testemunha fiel aonde?
no céu. A lua é uma testemunha fiel no céu. De quem que a lua testifica? No mundo físico agora. Vamos falar do mundo físico. Ok, a lua não tem luz própria, nós sabemos disso. A lua reflete a luz de quem? Do sol. Durante a noite, nós sabemos que o sol está brilhando porque quem está brilhando? A lua. Nós não estamos vendo o sol, mas nós sabemos que ele brilha porque a lua testifica do sol. Agora vamos trazer no âmbito espiritual. Quem é que testifica do sol da justiça, Jesus Cristo? João capítulo 5, venham comigo. E o verso 39 nós vamos ver o que testifica de Jesus para nós compreendermos a representação deste símbolo, a lua sendo a luz menor. João capítulo 5 e o verso 39 está escrito: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim, qual é a próxima palavra? Testificam. Então, assim como a lua no mundo físico testifica do sol, as Escrituras testificam de Jesus Cristo. Venham comigo em Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12 é um capítulo onde descreve a igreja verdadeira. A igreja, na verdade, aqui é uma descrição da igreja invisível, dos fiéis. Não se refere da igreja militante em si, mas se refere àqueles que estão revestidos do sol e têm por fundamento a lua, a palavra de Deus. No capítulo 12, verso 1, está escrito: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher, ou seja, uma igreja, vestida do sol, revestida de Cristo. Continuando o verso, tendo o que é debaixo dos seus pés? A lua, que nós já sabemos que representa a palavra de Deus, ok? A luz menor. Então, assim como João Batista é a luz menor, as Escrituras, aqueles que escreveram o Antigo e o Novo Testamento, os profetas, são também considerados luz menor, que apontam para a luz maior, que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, João Batista foi chamado pelo próprio Jesus de luz menor. Fazendo paralelo com o ministério de Ellen White, nós vamos ver que se encaixa também. Vamos continuar agora o nosso estudo. E a verdade é que existe agora duas luzes menores nos dias de João Batista. Luz menor número 1, o Antigo Testamento. Não era verdade? Não existia o Antigo Testamento naquela época, sim ou não? Ok, luz menor número 2, o próprio João Batista. Agora eu pergunto para os irmãos: para que duas luzes menores? Uma canônica e outra não canônica. Será que existe um paralelo para os nossos dias? Hoje nós temos duas luzes menores também. Nós temos a Bíblia e nós temos o Espírito de profecia. Duas luzes menores. Mas por que haviam duas luzes menores nos dias de João Batista? Se nós estudarmos bem a Bíblia, o povo de Deus entendeu as profecias concernentes ao Messias, sim ou não? Eles compreendiam os escritos, embora professassem seguir a luz menor, o Antigo Testamento, embora professavam ser guardadores da lei de Deus, professavam crer na mensagem do santuário, eles realmente compreendiam a mensagem do Evangelho? Não. Então foi necessário um profeta não canônico para chamar a atenção do povo para a luz maior. Porque eles não compreenderam a luz menor que já havia sido concedida. Podiam os judeus receber a Jesus, compreender a obra do Messias, Jesus Cristo, somente através do Antigo Testamento, sim ou não? Será que o Antigo Testamento fala do nascimento de Cristo? Fala do seu ministério? Fala da sua morte? Fala da sua ressurreição? De como ele nasceria de uma virgem? O ano da sua morte, falam todas essas coisas e muitos outros detalhes. Eles poderiam ter ido para a luz maior sem o ministério de João Batista, mas foi necessário, a despeito da luz menor que já havia sido concedida, uma outra luz menor, não canônica, para chamar a atenção do povo para as profecias e assim apontar a Jesus Cristo. Vamos prosseguir no nosso estudo agora.
Venham comigo em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. As evidências, na verdade, são muitas, os paralelos, que dão evidências bíblicas que existe uma relação entre o ministério de João Batista e o ministério de Ellen White. Mateus capítulo 3, vamos só ler o verso 4, é uma passagem conhecida e vai falar do estilo de vida de João Batista. O verso 4 diz: E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então a Bíblia, ela toma tempo para descrever qual era a vestimenta de João Batista, e João Batista usava isto, que era um contraste com a vestimenta dos líderes religiosos daquela época. Era uma vestimenta que não transmitia orgulho, não transmitia vaidade, luxúria, gastos. Era realmente um contraste com o pecado que prevalecia naquela época da moda. Então João Batista, embora não é descrito que ele apregoava sobre o vestuário verbalmente, mas nós podemos ver que João Batista tinha uma mensagem de modéstia, sim ou não? Quando as pessoas olhavam para João Batista, elas se sentiam envergonhadas com as suas roupas caras, seus luxos. E João Batista também aqui descreve que ele comia duas coisas aqui, gafanhoto e o quê? Mel silvestre. E essa palavra gafanhoto podem ter duas traduções, uma gafanhoto mesmo e outra alfarroba. O Espírito de Profecia nos diz que realmente é alfarroba. Eu não creio particularmente que João Batista só comia mel e alfarroba. Aqui está tentando descrever que, a propósito, se ele realmente comia essas coisas, era uma dieta vegana, sim ou não? Mas está tentando enfatizar que a dieta de João Batista era uma dieta simples. Ele não se dava à glutonaria. Então, João Batista, ele tinha uma mensagem de saúde, sim ou não? Mais um paralelo que nós podemos ver com o ministério de Ellen White. Vamos prosseguir agora, Mateus capítulo 11. E o verso 18. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas será que João Batista ele foi bem recebido à medida que ele continuou no seu ministério? O verso 18 diz para nós: Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Será que eles estavam recebendo João ou estavam rejeitando? O que vocês acham? Sem dúvida, João Batista estava sendo rejeitado pelo povo de Deus. Havia uma rejeição da grande maioria com o ministério de João, com a obra que João vinha fazer, que era de restaurar todas as coisas, levar o povo ao arrependimento e preparar um povo bem disposto para a vinda de Jesus. Chegou a um ponto que o povo já não estava mais gostando, não era como no princípio, onde vinha toda Jerusalém, toda a Judeia, todos os povos circunvizinhos ter com João Batista. Já não era mais assim. Tem demônios, estavam rejeitando o ministério de João Batista. E os líderes da época? Venham comigo agora em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, o que foi que a liderança do povo de Deus naquela época fez com João Batista, com a sua obra. Capítulo 7 de Lucas, verso 29 e o verso 30. Está escrito: E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei fizeram o que com João? Rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizado por João Batista. Então a liderança em si da igreja, a grande maioria, descartaram o ministério de João Batista, suas mensagens e toda a obra que ele estava tentando fazer no meio do povo de Deus. Mateus capítulo 3, agora vamos voltar ao Evangelho de Mateus. Nós vamos ver que João Batista, ele não era onisciente. Ele não sabia todas as coisas. Ele estava ainda crescendo em entendimento da verdade. Nós vamos ver alguns fatos que revelam que João Batista, ele
chegou prestes a cometer um erro. Vejam comigo aqui em Mateus capítulo 3, e nem por isso ele foi considerado um falso profeta ou um impostor ou algo dessa forma. Capítulo 3 e o verso 7 está escrito: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E nós vamos ver que essa ira futura, de acordo com o entendimento de João Batista, era o juízo executivo de Deus. Veja o verso 10. E também agora está posto um machado à raiz das árvores, mais uma linguagem de juízo. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde? No fogo. João Batista se referia ao juízo executivo que ele cria em sua mente estava prestes a acontecer com a vinda do Messias. Olha o verso 12. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e, qual é a próxima palavra? Queimará a palha com fogo que nunca se apagará, referindo-se à obra do Messias. João, falando de Jesus, descreve que a sua obra era de executar juízo. E todas essas coisas que ele falou, de fato, são verdades. Mas a sua compreensão da verdade era limitada. Ele cresceu em compreensão da verdade. Então, nós podemos ver da própria Bíblia que existe respaldo de um profeta não ser onisciente, saber de todas as coisas. Existem outras evidências bíblicas disto, mas hoje estamos focando na vida de João Batista. Eu quero mostrar para vocês agora Mateus capítulo 11, onde João Batista ele manifestou dúvida que Jesus era o Messias que haveria de vir. Mateus capítulo 11, a partir do verso 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E aí? Será que João Batista deveria ser considerado um falso profeta por ter um conhecimento limitado da profecia, da verdade? Se o próprio Jesus diz que ele era mais do que um profeta, quem somos nós agora para dizer que não? João Batista, ele cometeu aqui uma falha, ele tinha uma compreensão limitada, então cuidado com ele. Não é dessa forma, né? Vamos agora comparar um pouco com Ellen White. Eu acredito que vocês já conseguiram ver o paralelo, é bem forte, é bem claro, vocês não acham? Esse paralelo entre a vida de João Batista e Ellen White. Ellen White, ela começou a aparecer, não no seu ministério em si como profetisa do Senhor, mas no final de qual profecia? Qual período profético? Ok, as 2.300 tardes e manhãs. A mesma profecia das 70 semanas. Como nós vimos que João Batista, ele começa a surgir por volta do cumprimento da profecia das 70 semanas, onde houve um grande avivamento espiritual. E nós sabemos que em torno de 1844 houve um grande avivamento espiritual também. Ela não chamou a si mesma de profetisa. Uma citação que está em Mensagens Escolhidas, na página 36, o volume número 1. Assim como João Batista diz que não era profeta, ao referir-se de seu próprio ministério, ela diz assim: durante o discurso eu disse que não reclamava ser profetisa. Ela não reclamava ser o que mesmo? Profetisa. A gente vê o claro paralelo com a vida de João Batista aqui. Alguns ficaram surpreendidos ante essa declaração. Uma outra citação ainda em Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 35. Não reivindico ser profetisa. Se falei de outra maneira que não essa, compreenderam agora todos que o que eu tinha em mente dizer era que eu não reclamo o título de profeta ou profetisa. Ellen White, ela diz ser, então, a mensageira do Senhor. Assim como Jesus, ao referir-se a João Batista, diz que ele era o mensageiro do Senhor. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 34, ela diz assim: na minha obra tenho abrangido
tantos ramos que não me posso chamar outra coisa senão mensageira enviada a apresentar uma mensagem do Senhor ao seu povo. Apresentar uma mensagem de quem? Do Senhor, ou seja, a mensageira do Senhor. Ellen White ela foi acusada de não fazer milagres. Eu não mostrei para os irmãos, mas João Batista também sofreu a mesma acusação. João Batista era um profeta de Deus, o maior deles, preparou o caminho do Senhor, mas ele não fez milagres nenhum. Alguém aqui se lembra de algum relato onde João Batista curou alguém, transformou água em alguma coisa? Não existe, né? O mesmo com Ellen White. Haviam acusações. Se você é uma profetisa de Deus, por que você não performa milagres? Assim como muitos dos profetas fizeram. Olha o que ela diz sobre isso. Mensagens Escolhidas, volume 2, a partir da página 53 até a página 54. Alguns declaram sua incredulidade na obra que o Senhor me deu a fazer, porque, segundo dizem, a senhora Ellen G. White não opera milagres, mas o que andam à procura de milagres como sinal de guia divina acham-se em sério risco de engano. Então, assim como João Batista não precisou fazer milagres para ser um profeta autêntico, nós não devemos esperar que Ellen White também performasse milagre. Ellen White também tinha o testemunho de Jesus, assim como João Batista. Os versos claros, Apocalipse 12, 17. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse agora. Verso que é uma das mais fortes características da igreja remanescente, declara que ela tem o testemunho de Jesus. A igreja dos últimos dias é tida como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Nós bem conhecemos em Apocalipse 19, 10, declara que o testemunho de Jesus é o que mesmo? Espírito de profecia, mas virem lá comigo. Em Apocalipse 19, verso 10, eu quero chamar a atenção dos irmãos em uma palavra, em uma frase, na verdade, chave ali. Apocalipse 19, verso 10, que vai nos dizer o que é este espírito de profecia, qual a igreja remanescente possui, que foi manifestada na vida de Ellen White e no seu ministério. Capítulo 19, verso 10 está escrito: E eu lancei-me a seus pés, João lançou-se aos pés do anjo, para o adorar, prestes a quebrar os 10 mandamentos. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou o teu conservo e de teus... Qual é a próxima palavra? Irmãos, lembrem dessa palavra. De teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Parem por aqui. Quem é que tem o testemunho de Jesus de acordo com esse verso? Os irmãos. O anjo diz que é conservo de João e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quem são esses irmãos de João que têm o testemunho de Jesus? Ok. Apocalipse 22, virem comigo lá rapidamente. Apocalipse 22, a partir do verso 8, mais uma vez João está prestes a adorar o anjo. E aí no verso 9 o anjo disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas. Então os irmãos de João que têm o testemunho de Jesus são os profetas. Portanto, a igreja remanescente que tem o testemunho de Jesus, ela deve ter o que dentro da igreja? Um profeta. De outra forma, ela não poderia ter o testemunho de Jesus, pois este dom é dado para os irmãos, mais especificamente os profetas. Ellen White é também chamada mais de que um profeta. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 32, porque meu trabalho inclui muito mais do que a palavra profeta significa. Então, fazendo paralelo com a vida de João Batista, se João Batista foi considerado mais do que um profeta, o maior deles, pela obra que ele fez, e a obra de João Batista foi preparar o caminho do Senhor Jesus, a primeira vinda de Cristo. Se esse foi o critério para considerá-lo o maior dos profetas, mais do que um profeta, o que dizer então daquele que foi apontado para preparar o caminho do Senhor, mas não para a primeira vinda, mas para a segunda vinda? O que poderíamos dizer?
Será que poderíamos comparar a obra de um profeta ou poderíamos dizer, como é declarado no testemunho de Jesus, porque meu trabalho inclui muito mais do que a palavra profeta significa? Então a gente vê um paralelo claro também. Ellen White declara ser seus escritos a luz menor. João Batista sendo a luz menor, a segunda luz menor, Ellen White também sendo a segunda luz menor, não porque nós não podemos compreender as profecias da Bíblia através do Antigo e do Novo Testamento. Seria o suficiente, mas será que nós compreendemos realmente a mensagem? Será que nós compreendemos a profundidade da obra que o Senhor quer cumprir em nossas vidas? Agora é necessário uma segunda luz menor, pela falta de compreensão do povo de Deus, para chamar a atenção à luz maior. Ellen White, falando de seu ministério em Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 665, ela declara o seguinte: os testemunhos escritos não são para trazer nova luz. Não são para trazer o quê? Nova luz. Então, nos escritos de Ellen White, na verdade, não existe nova luz. Você pode até achar que é nova luz, mas se você esquadrinhar as escrituras, você vai conseguir extrair dela mesmo. Continuando, mas impressionar vividamente sobre o coração as verdades inspiradas já reveladas. A mesma obra de João Batista. João Batista não queria trazer nova luz, mas levar o povo a compreender a luz que já havia sido revelada. A responsabilidade do homem para com Deus e o seu semelhante está distintivamente especificada na palavra de Deus. Mas poucos de vocês obedecem à luz concedida. Poucos de vocês fazem o que com a luz concedida? Obedecem. Então é necessário de uma luz menor para chamar a atenção do povo. Não que a luz menor que já temos, a palavra de Deus, não seja o suficiente, mas pela dureza de coração e a desobediência do povo de Deus. Luz adicional não é introduzida, mas Deus tem, através dos testemunhos, simplificado as grandes verdades já dadas. Deus tem feito o que através de Ellen White? Simplificado a verdade já dada. Se torna facinho, a gente lê e entende como se lê. Mas a Bíblia exige mais esforço, mais concentração, mais oração. Mas a verdade é que ela só está mesmo simplificando para que nós possamos digerir mais fácil. Para que todos fiquem sem desculpas. Ellen White, assim como João Batista, tinha a mensagem de saúde e a mensagem da reforma do vestuário. Ellen White, ela foi rejeitada, ou tem sido rejeitada, de grande escala pelos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, assim como João Batista foi rejeitado por uma grande maioria. Ellen White tem sido rejeitada por muitos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por vezes nós vemos essa rejeição como uma declaração de que ela não é uma profetisa. Talvez você jamais ouvirá tal declaração. Não é dessa forma que tem sido rejeitado essa mensageira do Senhor. Vou ler uma citação e depois eu amplio nesse pensamento. Está escrito: Satanás está constantemente forçando o falso para desviar da verdade. O último engano de Satanás será exatamente anular. Qual é a palavra que eu li? Anular o testemunho do Espírito de Deus, referindo-se ao Espírito de profecia manifestado pela serva do Senhor Ellen White. Diz que o último engano satânico seria anular o testemunho do Espírito de Deus. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. Então esse ódio satânico tem sido visto dentro do povo de Deus hoje, assim como foi manifestado para com João Batista. Mas esse ódio que vai levar a anular o testemunho do Espírito de Deus em nossas vidas, por vezes não será manifestado da forma que nós pensamos. Uma pública declaração de que ela não é uma profetisa. Existem realmente ataques dessa forma. Mas hoje o testemunho de Jesus é anulado quando o povo simplesmente crê que ela é uma profetisa, mas não leem os seus escritos. Será que os seus ensinos estão sendo usados ou anulados em nossa vida se nós não lemos? Anulados.
Talvez nós até lemos, mas nós não praticamos. Então o espírito de profecia está sendo o que em nossas vidas? Anulados. Ellen White cresceu em entendimento também. Não vou entrar em detalhes, mas ao comparar o livro Primeiros Escritos e o Grande Conflito, é visível esse crescimento de compreensão profética que ela teve. Para mim, esta é uma evidência bíblica que o ministério de Ellen White é autêntico. Ao fazer essa comparação de João Batista, sua vida e seu ministério, com a vida e o ministério de Ellen White. Que Deus possa nos ajudar a manter fiéis a luz que Ele tem nos concedido, as duas luzes menores que Ele tem nos concedido, a Bíblia e o Espírito de profecia. Que nós possamos ler e obedecer e praticar. Eu tenho visto que é muito comum dentro da verdade presente gostar do Espírito de profecia, mas não praticar. Isto é fazer sem efeito, anular. Que nós possamos realmente receber, não rejeitar a luz que Deus tem nos dado para apontar a Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, queremos agradecer-te pelo cuidado que tens com o teu povo. Além de nos conceder tanta luz através das Escrituras, ainda achastes por bem nos conceder a luz menor, o espírito de profecia. Que possamos ser iluminados e nossas mentes capacitadas a enxergar a luz maior que é Jesus Cristo. Também queremos pedir para que teu Santo Espírito possa nos preparar para não rejeitarmos a luz menor. Que possamos ler, estudar e praticar as verdades que tu nos concede. Continue conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém.